Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Nós te exaltamos nessa noite. Nos atentamos à tua palavra nesta noite. E nós dizemos que temos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração maleável para receber a tua palavra enxertada no nosso coração. Que o teu povo diga amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Boa noite. Obrigado, gente. Excelente trabalho. Que honra estar aqui na minha casa. Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Eu queria falar um pouquinho, dentro desse contexto, desse texto, esse tema que nós estamos trabalhando na nossa igreja local, mentalidade do alto. Eu quero começar falando a respeito de uma palavra que é muito comum no Novo Testamento, que se chama metanoia. Diga comigo, metanoia. Vai, você comeu antes de vir? Vamos lá. Diga comigo, metanoia. Melhorou, muito bem. Metanoia. Essa palavra, metanoia, ela é uma palavra que está bem relacionada à palavra arrepender-se. Na verdade, lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17, quando diz assim, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa palavra arrependei-vos é a palavra metanoia, E essa palavra metanoia, na verdade, ela, além de ser traduzida para a palavra, arrependimento, ela tem um significado um pouco ainda mais. Ela vem da palavra meta, que significa mudança, e da palavra nos, que é mente ou pensamento. E indica uma transformação profunda de mentalidade e da forma de ver e compreender a vida. Então, metanoia significa uma transformação profunda de mentalidade, da forma de ver e compreender a vida. Inclusive, esse próprio texto, Mateus 4,17, na versão amplificada da Bíblia, se você for ler, vai estar escrito assim, olha, mude a sua mente para melhor. Mude a sua mente para melhor, que é metanoia, que é arrependei-vos, amém? Mude a sua mente para melhor. Então, o texto de Mateus 4,17, na versão amplificada, é: mude a sua mente para melhor, conserte os seus caminhos do fundo do coração, aborrecendo os seus pecados passados, porque o reino de Deus está próximo, amém? Juntamente com essa palavra metanoia, nós temos também uma outra palavra que é bem parecida, que é metamorfose. E a gente vê essa palavra lá em Romanos, no capítulo 12. Então eu gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia comigo. Você que está nos assistindo, nos acompanhando aí da sua casa, pelos nossos canais, pelas nossas mídias, também fique aberto, a poder receber da palavra do Senhor. E se você tiver como, abrir a sua Bíblia, abrir o seu iPad, seja o seu tablet ou o seu celular, alguma coisa que tenha a palavra de Deus. É sempre bom, gente, você ver o que está escrito, amém? Não só ouvir, eu sei que tem aqui o telão que nos ajuda grandemente, não é? Mas é bom você fixar os olhos naquilo que a Bíblia diz. E lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, diz assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra
transformai-vos é a palavra metamorfose, que também está ligada à palavra metanoia. Olha o que o apóstolo Paulo disse, ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na versão amplificada desse versículo, diz assim: não vos conformeis com este mundo, com esta época, moldando-se e adaptando-se aos seus costumes externos e superficiais, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é a vossa mente, por seus novos ideais e sua nova atitude, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, uma mente renovada tem novos ideais e novas atitudes. Amém? Obrigado pelo entusiasmo. Vou repetir. Uma mente renovada tem novos ideais e novas atitudes. Aleluia, amém? Então, quando o apóstolo Paulo fala de nós nos transformarmos, né, de nós renovarmos a nossa mente, é porque antes pensávamos de uma forma, antes tínhamos um ideal totalmente diferente a essa nova natureza que recebemos quando aceitamos a Jesus. Mas no momento que aceitamos a Jesus, a nossa natureza foi transformada. Aleluia. Agora, a sua forma de pensar, ela precisa ser renovada e renovada a cada dia. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 17. Abra lá comigo. Efésios 4, 17. Eu estou colocando alguns fundamentos, porque nós vamos fluir em algumas coisas nessa noite, ok? Efésios capítulo 4, versículo 17. Diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então veja, os gentios, ou seja, aquele povo que não tem aliança com o Senhor, aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, eles têm uma forma de andar, eles têm uma forma de compreender a vida, eles têm alguns ideais, eles têm atitudes que não condizem com a nossa nova natureza. E é por isso que o apóstolo Paulo disse, ele disse: eu testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aleluia. Ou seja, essa palavra vaidade aqui, quando você pesquisa um pouquinho no grego, significa fragilidade. Significa destituído da verdade. Ou seja, o ímpio que não tem nenhuma aliança com o Senhor e não recebeu nenhuma transformação da parte de Deus no seu espírito, no seu interior, não tem o espírito regenerado, ele anda na fragilidade do seu próprio pensamento. Ele anda destituído da verdade. E o apóstolo Paulo está dizendo: eu testifico no Senhor, para que você não ande como também os gentios andam. Aleluia. Tem que haver uma diferença, querido. Tem que haver uma diferença entre a sua vida antes de Cristo e depois de Cristo. Aleluia. E a forma como nós pensamos, os nossos ideais, as nossas atitudes, elas não podem permanecer como era antes de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha o que diz Efésios 4, 22. Ele diz, eu estou lendo na versão NVT. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver. Ou seja, nós tínhamos um velho modo de viver. E o apóstolo Paulo está dizendo, livre-se disso. Aleluia. Vira para o seu vizinho aí e fala: vizinho, eu conheço e sei que você tinha uma natureza do velho homem, mas agora o novo homem nasceu. Aleluia.
Amém? Ele diz: livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Versículo 23. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Aleluia. Então, Deus não quer que você e eu façamos algo por nós mesmos. Não podemos renovar a nossa mente de nós mesmos e na nossa própria habilidade, queridos. É uma obra pelo Espírito Santo. Ele nos ajuda, Ele nos capacita. Amém? Ele diz: deixe que o Espírito renove seus pensamentos e suas atitudes. Olha o que ele diz: e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Aleluia. Agora, vamos para 2 Timóteo. Abra lá, você trouxe o seu dedinho mecânico hoje? Porque nós vamos abrir alguns versículos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz. Aleluia. 2 Timóteo 1, 7 diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. Essa palavra moderação aqui no original do grego é sofraneu. Repita comigo: sofraneu. Olha aí, você não é Rick Renner não, mas daqui a pouco está fluente no grego. Olha que bênção. Sofraneu, moderação, mente equilibrada, mente disciplinada. Agora, a definição que o pastor Rick Renner deu uma vez a respeito dessa palavra, sofraneu. Olha o que significa. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de sofraneu, moderação. Significa isso: uma mente que foi liberta, resgatada, vivificada, salva, protegida, levada para um lugar seguro, para não mais ser afetada por pensamentos absurdos e ilógicos. Olha que é só uma palavra, mas o grego nos dá toda essa definição. Amém? Então veja, ele diz: Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo. Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de uma mente sã, uma mente disciplinada, uma mente equilibrada. E esta palavra no grego significa uma mente liberta, resgatada, vivificada, salva, protegida, levada para um lugar seguro, para não mais ser afetada por pensamentos absurdos e ilógicos. Aleluia. Ou seja, a nossa mente, queridos, não deve mais ser afetada por pensamentos absurdos e ilógicos. E que pensamentos absurdos e ilógicos? O que são esses pensamentos? Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Todo pensamento contrário à palavra de Deus é um pensamento absurdo e ilógico. Quantos estão entendendo isso? Amém? Ou seja, quando você acredita ou aceita que não vai ter provisão para você, é um pensamento absurdo e ilógico. Quando você acredita ou aceita de que aquilo que Deus falou a seu respeito não vai se cumprir, que as promessas que Ele te deu não vão em frente na sua vida, é um pensamento absurdo e ilógico. Aleluia. E a nossa mente não pode mais ser afetada por esses pensamentos absurdos. Sheila, por que é um pensamento absurdo? Porque Romanos 8, 32 nos diz que Ele já nos deu tudo. Aleluia. Deus não poupou a seu próprio Filho, Jesus. Não, Ele também não nos dará juntamente com Cristo todas as outras coisas.
Aleluia. Se Ele já nos deu o seu melhor, queridos. Se Jesus já foi enviado para trazer redenção, para trazer provisão, para trazer cura, para trazer preservação, para trazer proteção. Se Ele já veio, é um absurdo você pensar que Deus não vai prover na sua vida. É um absurdo. É ilógico. É irracional. É um absurdo você aceitar de que não vai ser curado ou que já não é curado. Oh, aleluia. Você está aqui nessa noite. Nós vamos aprender e desenvolver habilidade, amém, para rejeitar pensamentos absurdos. É um absurdo você não ser provido. É um absurdo você aceitar e acreditar nas mentiras do diabo. Não faz nenhum sentido. Quantos estão aqui? Oh, aleluia. Amém. Glória a Deus. 2 Coríntios agora, capítulo 10. Diga comigo, é hoje. Fale comigo, é hoje, é pela fé. Amém. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, e anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você está levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Porque veja, o apóstolo Paulo diz: a nossa arma, não é, a arma da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. Ou seja, existe poder de Deus disponível quando você submete um pensamento à obediência de Cristo. Aleluia. Existe poder de Deus liberado para a sua vida, para te assistenciar, a coordenar os pensamentos. E todo pensamento ilógico, todo pensamento infundado, todo pensamento absurdo, nós colocamos, levamos cativo. Aleluia. Agora, essa palavra aqui, cativo ou levar cativo, significa colocar numa prisão. Colocar dentro de uma jaula, literalmente. Ou seja, todo pensamento que se levanta, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que significa isso, Shirla? Tudo aquilo que é contrário ao que Deus diz. Aleluia. Tudo aquilo que é contrário àquilo que Deus já disse a seu respeito. Se é contrário ao que Deus diz, é um pensamento ilógico, é absurdo. Aleluia. E eu preciso levar cativo, ou seja, eu preciso colocar dentro de uma jaula. Quantos entendem que se hoje aqui houvesse alguma fera, algum animal selvagem, estou falando de animalzinho pequeno que você consegue domar, eu estou falando uma besta selvagem, uma fera, nós chamaríamos os órgãos competentes para prender, não é assim? Os órgãos competentes, quando viessem lidar com esta fera, não é? Com este animal selvagem, eles não iriam tentar pegá-lo simplesmente nos braços. Eles usariam uma jaula. Sabe qual é o nosso problema às vezes? É que aquilo que deveríamos estar colocando dentro de uma jaula, a gente pega, a gente afaga, a gente dá carinho, a gente entretém, a gente mantém lá e a gente alimenta esta fera, esta besta. E quantos sabem que um animal selvagem, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai te devorar? Aleluia. Assim são pensamentos infundados, pensamentos absurdos, altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ela vem designada
pelo diabo para te destruir, para te devorar. E se você não souber fazer da forma certa e não desenvolver esta habilidade que o apóstolo Paulo está nos dando, de levar cativo, coloca na jaula, não volta lá para entreter, não volta lá para dar alimento, porque uma fera, uma besta selvagem dentro de uma jaula, se você não alimentar, ela vai morrer. Quantos sabem que tem pensamentos que você não pode ficar alimentando, pensamentos que você não pode ficar entretendo e vai e remoe e volta e tal. Chegou o tempo, queridos, de nós sabermos administrar os nossos pensamentos. E não é na força do nosso braço, não é, sabe, na sua própria força. É uma habilidade da parte de Deus, pelo Espírito que Ele nos deu, de fazermos isso, olha, como na obediência de Cristo. A obediência de Cristo, você submete à palavra de Deus. Se não está em linha com a palavra, coloque na jaula. Deixa morrer de fome. Não pega essa fera e comece a entreter e comece a pegar no colo, como se fosse um gatinho manhoso. Esse gatinho manhoso é uma fera besta, selvagem, e pode te destroçar na primeira oportunidade. Aleluia. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Leve cativo, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Qual é a nossa vingança? É de que aquilo que o diabo traz para a nossa mente, para tentar nos ludibriar, para tentar fazer nós tropeçarmos, nós colocamos isso à obediência de Cristo. O que é que a palavra diz a respeito disso? O que é que Cristo diz a respeito disso? Esse pensamento, ele é irracional, ele é ilógico, ele é absurdo, ou ele está em linha com a palavra? Se é absurdo, eu não vou participar. Aleluia. Se é absurdo, se não está em linha com a palavra, eu vou deixar cativo. Eu vou colocar os pensamentos numa jaula e vou deixar essa fera morrer de fome. Porque uma fera selvagem, se você não alimenta, ela pode até ser selvagem, mas depois de um pouquinho ela vira um gatinho. Aleluia. Agora, quando tiver um gatinho, porque você está domando, não significa agora que você vai abrir a jaula e deixar ela voltar. Porque se você abre a jaula e alimenta esta fera, a natureza dela volta tudo de novo. Quantos estão entendendo isso? Então, Deus nos deu, queridos, instruções para nos preservarmos na nossa vida de pensamento, para nós podermos desfrutar da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. Amém? Agora, para guardar o nosso coração, nós precisamos guardar os portões da nossa alma. Eu só vou citar aqui Provérbios, que a gente tem muita coisa para cobrir ainda, mas Provérbios capítulo 4, no versículo 20, diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Então nós vemos que os ouvidos são importantes. O que você ouve, quem você ouve, é de extrema importância em guardar o seu coração, para que pensamentos absurdos e ilógicos não tenham acesso na sua vida. Amém? No versículo 24 ele diz: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Então ele fala dos olhos e agora ele está falando da boca, daquilo que você diz, a perversidade, a falsidade. Mas Sheila, eu não sou uma pessoa falsa, mas toda vez que você diz que não vai ter provisão, você está falando uma falsidade. Quantos entendem? Toda vez que você fala algo que não está em linha com a palavra, é lábios perversos diante do Senhor. Eita Jesus. Amém? Aleluia.
Falsidade, por quê? Porque não está falando a verdade. Somente a palavra de Deus é a verdade, querido. Quando nós colocamos a verdade, que é a palavra de Deus, nos nossos lábios, aleluia, tudo pode passar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Até eu e você vamos passar, mas a palavra de Deus que sai da nossa boca vai ficar aqui perpetuando. Se Jesus não voltar até lá, a palavra de Cristo tem poder para daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 300 anos, daqui a 400 anos. E se Jesus não voltar até lá, 500 anos a partir de hoje, a palavra de Deus vai ter o mesmo poder, vai libertar do mesmo jeito, vai curar do mesmo jeito, vai libertar do mesmo jeito, vai trazer provisão do mesmo jeito. Você tem que se definir nessa noite. Aquilo que você fala que é palavra de Deus, querido, não vai cair por terra. Aleluia, eu escolho falar a palavra. Eu escolho ficar com os pensamentos que Deus tem a meu respeito. Eu escolho colocar os meus lábios em linha com o que Deus diz. Porque então eu não vou estar andando em falsidade dos lábios. Eu não vou estar andando aqui em falsidade com a minha boca. Quantos estão entendendo? E no versículo 25, ele diz: os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de mim. Então veja, Provérbios 4, versículos 20, 24 e 25, nos mostra como que nós podemos guardar o nosso coração, para que o nosso pensamento esteja em linha com a palavra de Deus, guardando os nossos ouvidos, guardando a nossa boca e também guardando os nossos olhos. Amém? Eu queria dar um exemplo de mentalidade do alto no Novo Testamento. Amém? Vocês, obviamente, já conhecem muito, né? Nós pregamos tanto a respeito do apóstolo Paulo. E sabe, queridos, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, Paulo estava preso. Mas quando você estuda sobre a carta aos Filipenses, é a carta mais alegre que Paulo escreveu na vida. Só dentro dessa epístola nós temos cerca, dependendo da versão lida, mas cerca de 16 vezes a palavra regozijo e alegria. Aleluia. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de ir a Roma, e eu visitei a prisão, supostamente, onde Paulo ficou. E sabe, queridos, na época não tinha a escadinha que eu desci nela. Muito provavelmente o apóstolo Paulo colocava uma corda na cintura dele e desciam ele para esse buraco no chão. O lugar é abafado, é um lugar sombrio, é escuro, não tem janela. Amém? Na medida que eu fui descendo essa escadinha espiral para chegar onde é que o apóstolo Paulo, né, segundo eles dizendo lá que ficou, que aquele lugar era onde ele estava, onde ele tinha ficado, me deu vontade de correr. E eu falei: não, se o apóstolo Paulo aguentou, eu vou aguentar. Queridos, um lugar horrível, escuro, sombrio, sem circulação de ar. E eu fiquei imaginando, e eles dizendo, né, que quando chovia, o esgoto da cidade passava por ali, porque inundava toda a prisão, queridos. Imagine o apóstolo Paulo dentro dessa situação, numa cadeia como essa. Não é uma penitenciária que hoje nós conhecemos, né, que pelo menos você consegue ver alguma coisa. É um buraco aberto no chão, a metros e metros e metros de profundidade. Mas veja isso, o apóstolo Paulo está lá, e ele está escrevendo para os irmãos que estão do lado de fora, dizendo: alegrai-vos. Meu Deus do céu, você está aqui nessa noite?
Veja, o apóstolo Paulo, queridos, enfrentando tudo isso. Alguns estudiosos dizem, né, que por causa daquilo que ele fala da guarda pretoriana, que muito provavelmente era em Roma que ele estava. Então aquela prisão onde eu visitei, muito provavelmente foi onde Paulo realmente esteve. Alguns outros teólogos estudiosos dizem que muito provavelmente foi em Éfeso, ou alguns dizem que ele estava na prisão em Cesareia. E eu lendo, estudando isso, eu pensei, meu Deus, não importa se é na Cesareia, se é em Éfeso, se é em Roma, o negócio o homem está preso. Alô? Dentro de um buraco que não tem circulação de ar, que não tem iluminação. E quando chovia, queridos, o esgoto subia naquele lugar. Eu posso imaginar, desculpa que isso é muito gráfica, mas talvez Paulo até tenha que lidar com fezes ao redor dele. E ele nessa situação, queridos, ele escreve a carta mais feliz que pode existir. Dizendo, incentivando os irmãos de lá de dentro desse poço, de lá de dentro desse lugar escuro, de lá de dentro desse lugar que não tinha tanta, perspectiva nenhuma. Ele dizendo, ei, se alegrem. Aleluia. Olha só o que Paulo diz em Filipenses capítulo 3. A gente não pode ler tudo que ele disse, mas vamos lá, Filipenses capítulo 3. Versículo 1, ele disse, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Meu Deus do céu, você pode imaginar Paulo dentro da prisão, dizendo, ei, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Ele diz, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. O apóstolo Paulo estava dizendo, ei, eu não fico aborrecido de ter que escrever as mesmas coisas, isso é segurança para você. E sabe o que algumas das coisas que ele escreveu repetidamente para a igreja? Se alegrem. Isso é mentalidade do alto, querido. Não vendo a afronta do momento, não vendo a circunstância inicial, não vendo aquela situação aparente em que ele estava, mas olhando acima daquilo, olhando além daquilo, não estando simplesmente cercado e olhando aquilo que estava acontecendo naquele momento, mas ele tinha uma mentalidade do alto para dizer, ei, rapaz, se alegre. Você pode imaginar as cartas, não é? As igrejas recebendo as epístolas de Paulo e lendo, meu Deus do céu, o homem está preso em algemas. Provavelmente nem vai sair tão cedo, mas está dando, uma lição para nós que estamos aqui de fora, que muitas vezes queremos desistir, muitas vezes queremos retroceder, muitas vezes ficamos choramingando porque não aconteceu do jeito que eu queria, porque as coisas não foram da forma como eu imaginava, e agora Deus, o que vai ser? Como é que vai ser, Senhor? O Senhor não prometeu, por que o Senhor não cumpre? Ei, alegrai-vos. Aleluia. Ha, ha, ha. Olha Filipenses capítulo 4. Ele disse, eu não me aborreço de escrever as mesmas coisas. É segurança. É segurança. É segurança para nós. Então, nessa noite, se algum vizinho olhar para você e falar, ha, 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 diga, é para a tua segurança. Aleluia. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Mas Sheila, que negócio é esse? Ha, ha, ha. É ha, ha, ha mesmo. É pela fé, querido. Mas isso não tem nada do Espírito, não. O Smith Wigglesworth dizia, se o Espírito não se mover, eu vou movê-lo. Oh, aleluia. Você só precisa começar. Amém. Ha, ha, ha. Você sabia que cientificamente falando, não existe diferença para o cérebro. Se você está rindo fake, ou se você realmente está rindo porque algo muito bom aconteceu. Você sabia que o seu cérebro não distingue a diferença? No momento que você começa ha, 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 sem querer, o cérebro já começa a captar.
Oh, aleluia! Ele já começa a mandar dopamina, ele já começa a conectar alguns hormônios aí. Deus sabia disso, querido. Ha, ha, ha! Eita, será que eu vim para a igreja hoje para ver isso? É, para ver isso. Porque Deus escolheu as coisas tolas para confundir as sábias. É quando você não pode mais ir, é quando você não tem o que fazer, é quando já não tem mais nenhuma coisa da sua parte para avançar. Aí você entrega nas mãos de Deus, aí você confia nele, aí você para de olhar ao redor, aí você para de olhar a circunstância, aí você para de olhar o seu contra-cheque, aí você para de depender de alguém natural, de algum governo, de alguém que pode chegar e te sair, tirar disso. Você depende do Senhor. Ha, 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 ha. Vamos treinar, diga ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Olha aí, o cérebro não sabe exatamente, é fake, é verdadeiro, não importa. Você está ativando o poder de Deus. Ativando o poder de Deus, ativando a mentalidade do alto, aleluia. E o diabo jogando, empilhando coisa contra você e dizendo: dessa vez ela não escapa, dessa vez ela não vai conseguir, dessa vez não tem jeito. E é quando você se levanta, é quando você se lembra que Paulo estava dentro de um poço e ele dizia para você aqui fora: hoje em 2025, alegrai-vos. Eu não sei quanto a você, querido, eu vou me alegrar nessa noite. Oh, aleluia. O diabo tem feito umas raivas aí, mas hoje ele me paga. Uhul! Ha, 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 ha. Eita! Se prepare, diga aí, se prepare, que é hoje, é hoje, aleluia, é hoje que é a sua vingança, é hoje a sua vingança, aleluia, aleluia. Vamos lá, Filipenses 4, versículo 4, ele disse: alegrai-vos sempre. Não é só quando tá bom. Não é só quando o Pix caiu. Não é só quando chegou o dia de pagamento. Não é só quando realmente a cura se manifestou. Não é só quando você recebeu aquela ligação importante na semana. Alegrai-vos sempre. Ei! Alegrai-vos sempre. Diga comigo, é sempre. Fala com mais convicção, diga sempre. 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 Aleluia. Ele diz: outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Aleluia. Olha o versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A gente só quer o versículo 7, a gente só quer o resultado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Aleluia, deixa eu te dizer, querido, antes do versículo 7 tem o versículo 5, tem o versículo 6, tem o versículo 1, tem o 4.
Quantos estão entendendo? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vos guardará e guardará também a sua emoção. Deixa eu te dizer, é porque você está se alegrando, é porque você está praticando, é porque você está desenvolvendo a habilidade de colocar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. É de sondar esse pensamento. É ilógico, é absurdo, eu não vou entreter isso, eu não vou aceitar isso, eu não vou acreditar nisso, mas eu vou colocar na jaula. Então quando eu coloco na jaula, então a paz de Deus, que excede todo entendimento. Quantos estão entendendo isso? Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, queridos, quando ele diz no versículo 6, não andeis ansiosos, você acha que Paulo não era tentado com ansiedade? Você acha que ele estava, vacinado? Que ele não iria, de repente, nem ser tentado? Queridos, eu acredito que muitas das coisas que Paulo nos diz para fazer, era porque ele estava treinando para ele mesmo. Não andeis ansiosos. Eu imagino ansiedade chegando naquele lugar, síndrome do pânico. Eu imagino todo tipo de coisa naquele buraco fundo que eu vi ali. Todo tipo de pensamento errado, todo tipo de desespero mesmo. E o apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo seja conhecida diante de Deus a sua oração, a sua petição, com ações de graças. Ou seja, oração, súplicas e um coração grato a Deus é o seu antídoto para não entrar em ansiedade. É o seu antídoto para você não desenvolver crise do pânico ou todo tipo de pânico que existe aí por hoje. Agora, o apóstolo Paulo estava escrevendo para os irmãos, mas eu tenho certeza que ele teve que lidar com isso também. Aleluia. Amém? Aí olha só o que diz. Versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aleluia. Então, depois de colocar na jaula os pensamentos absurdos e ilógicos, aí eu vou pensar pelo Espírito, com a ajuda dele, naquilo que é do alto. Aleluia, amém? Em tudo que é verdadeiro, em tudo que é respeitável, de boa fama, amável, tudo que é puro, tudo que tem algum louvor, é nisso que eu vou pensar. Olha o versículo 9, eu queria chamar o pessoal do louvor aqui para cima. Olha o versículo 9, ele diz, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Está vendo? Que Paulo teve que praticar isso que ele estava dizendo para os irmãos. Ele teve que praticar. Ele teve que fazer. Por quê, queridos? Porque ele diz, aquilo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim. Isso praticar. E olha o que ele diz. E o Deus da paz. Aquela paz que excede todo entendimento. Aquela paz que guarda o teu coração e a tua mente. O Deus da paz será convosco. Aleluia. Agora, olha que interessante, o versículo 11. Eu vou ler na versão NBV. Diz assim, não estou dizendo isto porque estava precisando, pois aprendi a viver satisfeito, tendo muito ou tendo pouco. Ele diz, eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter tudo. Ele diz, já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância, quer com o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade. Você está vendo que o apóstolo Paulo, ele está dizendo aí que ele aprendeu.
Ele teve que se desenvolver nesta habilidade de ser senhor dos pensamentos dele. De não deixar pensamentos irracionais, ilógicos, infundados, absurdos, dominar o coração dele. Ele diz, eu aprendi. Ele não nasceu sabendo, querido. Quantos estão aqui? Você e eu não nascemos sabendo. Mas nós podemos aprender. Nós podemos desenvolver essa habilidade que Deus nos deu. Que habilidade é essa, Shirla? De julgar todo pensamento que chega. Não está em linha com a palavra, vai para a jaula. Aleluia. Se nós fizermos isso, se nós treinarmos nossa mente, o nosso coração para isso, queridos, nós não vamos cair nas armadilhas do diabo. O apóstolo Paulo disse, eu aprendi. Ele disse, agora eu sei. Ele disse, eu aprendi o segredo. Tem um ministro nos Estados Unidos, ele teve uma visão de Jesus um dia. E ele viu Jesus com lágrimas nos olhos. E ele disse, Jesus, por que o Senhor está chorando? Ele disse, se o meu povo parasse de pecar com o pecado da preocupação, eles desfrutariam da provisão que eu já providenciei para eles. Se o meu povo aprender a parar de pecar no pecado da preocupação, o meu povo iria desfrutar de toda a provisão que eu já tenho para eles. Quando sabe que nós não estamos aqui convencendo a Deus de algo, queridos? Deus já fez tudo que Ele pôde. Deus já fez tudo, a obra já está completa. É agora eu e você que precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, sermos donos do nosso próprio pensamento. Aleluia, analisar todo tipo de pensamento que está chegando. Não está em linha com a palavra, eu não vou aceitar. Ah, mas está dizendo assim, está em linha com o que eu estou sentindo. Não é a realidade, não é a verdade. Quantos entendem que fatos é uma coisa, mas a verdade é outra? Aleluia. Quantos entendem que fatos é uma coisa muito mais baixa do que a verdade? A verdade é suprema. Quantos entendem que a verdade da palavra de Deus, ela nunca vai mudar? Circunstâncias vão mudar, fatos vão mudar. O fato é que talvez hoje você esteja desempregado. O fato é que talvez você esteja desenganado pelos médicos. Isso é só um fato. Um fato nunca vai mudar a verdade, mas a verdade vai sempre mudar. A verdade vai sempre afetar. A verdade da palavra que você já é curado. Eu tenho esse livro aqui para indicar, O Poder Secreto da Alegria, do irmão pastor Mark Henkins. Queria ler alguns trechos aqui para você, ainda no momento que eu tenho. Ele diz assim na página 73: se tão somente vocês soubessem o que acontece no Espírito quando se alegram, vocês se alegrariam todos os dias. Se os nossos olhos fossem descortinados e víssemos no reino do Espírito o que acontece quando você fala um ha-ha-ha despretensioso, que para você na sua mente natural não tem nada a ver, não tem sentido nenhum. Você pode até pensar, nossa, que besteira, não tem nada a ver, é uma coisa assim que nem vai nem vem. Ei, se nem vai nem vem, não faz tanto esforço, por que não entrar? Aleluia. Olha mais o que ele diz aqui. Achei bem interessante. Isso aqui é Salmo 126, 2. Ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aleluia. Oh, aleluia.
Página 59, C.S. Lewis disse: a alegria é um assunto sério nos céus. Aleluia. O próprio pastor Mark Henckes, eu já ouvi ministrando, e ele dizia: quando Deus quer cuidar de negócios e assuntos sérios, é através da alegria que Ele faz isso. Eu não sei se tem assuntos sérios aí para você resolver essa semana. Eu não sei se tem algum BO que você deixou para resolver. BO, boletim de ocorrência. Ok? Eu não sei se você deixou algum BO para resolver esse mês, essa semana. Eu não sei. Oh, aleluia. Mas se você agir em fé, mas Sheila, é só isso? É só agir em fé? É agir em fé, é levar cativo todo pensamento, amém? É manter o seu coração e os seus lábios na palavra de Deus, aleluia. Eu vou me alegrar. Ha, ha, ha. 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 Ha, 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 ha. Ei, você não já fez até agora na força do seu braço? Você não fez até agora do seu jeito? Deu certo? Não. Então entrega para o Senhor, querido. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Lá em Pedro diz assim, olha, alegria indizível. Alegria indizível e cheia de glória. Aleluia. Quando a alegria flui no nosso meio, a glória de Deus se manifesta. Aleluia. O que você está fazendo hoje, Sheila? Eu estou te dando uma oportunidade para desenvolver a sua habilidade de não olhar a circunstância, de não olhar o que está acontecendo ao seu redor, de não ficar com o relatório médico, de não ficar com o seu extrato bancário, de não olhar as impossibilidades que são tantas ao seu redor. Não pode fazer, é impossível. Está na hora de rir, porque fé ri diante das impossibilidades. Oh, aleluia. Você pode ficar de pé nessa noite. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. É mesmo assim, sem querer, sem graça, é assim mesmo. É pela fé, diga aí. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. A minha mente não entende, meu cérebro pode não saber o que está acontecendo, mas ele está recebendo influência divina agora. É no seu ha-ha-ha que haverá sabedoria para você. Ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha. Vira aí do lado, se tiver algum irmão ainda de cara feia, você vai ser ajudante nessa noite. O que você vai fazer? Olha para ele e faz ha-ha-ha. O diabo diz que você não vai conseguir. Que absurdo! É absurdo! O diabo diz que você não vai ter provisão. O diabo diz que você não vai conseguir pagar o rema. O diabo diz que você não vai conseguir pagar a escola de ministros. O diabo diz que você vem para Campina Grande e você vai ser envergonhado. Que absurdo, é uma piada, querido. O diabo é uma piada. Hey, eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar. Eu vou. Enquanto você ri, cura está fluindo. Enquanto você ri, provisão está
vida tem que correr hoje. Que besteira esse negócio de correr. Não sei pra que isso. Só uma pergunta. O que é que você faria se aquilo que tem te perturbado, se aquilo que tem tentado te envergonhar, se aquilo que tem tentado te destruir estivesse dissipado pela cabeça, o que é que você faria? O que é que você faria? Ei, fé não se alegra quando chega. Fé se alegra antes. Fé se alegra antes. Ei, é quando você ri. É quando você corre. É quando você dança. Que a casa nova chega. Que a casa nova chega. Que o carro novo chega. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento. Ha ha ha. Ha 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 ha. Aleluia. O que é isso que estamos fazendo? Praticando, desenvolvendo habilidade. Porque amanhã de manhã, quando você levantar, você vai estar sozinho. E o diabo vai dizer que não tem jeito. O diabo vai dizer que você está sozinho nessa. O diabo vai dizer que você não vai conseguir. E é quando você vai levantar com a voz alta e vai dizer: ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Aleluia. Aleluia. Antes da gente rir mais, eu preciso fazer esse convite. Quem está aqui nessa noite, você nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Talvez você já tenha vindo à igreja, foi convidado por alguém, já esteve aqui mais vezes, mas você nunca fez um compromisso público de aceitar a Jesus. Você pode se assentar nesse momento. Quem é você que está no nosso meio e está dizendo: sabe uma coisa, eu quero participar dessa alegria. Aleluia. Essa alegria não passa com o carnaval, querido. Essa alegria, ela não é passageira. Oh, aleluia. Temos mais alguém, mais alguém. Eu vi mãos levantadas lá atrás. Vem à frente, por favor. Eu quero orar por você. Quem é você que veio? Talvez você já tenha aceitado a Jesus antes, mas coisas aconteceram, frustrações aconteceram. Vamos dar uma salva de palmas. Amém. Tem gente já chegando. Aleluia. Enquanto isso, deixa eu te dizer, talvez você já tenha feito essa decisão antes, mas coisas aconteceram, frustrações, decepções, não importa o motivo, e você não está ainda neste relacionamento de comunhão com o Senhor e gostaria de voltar para o Senhor nessa noite. Tem alguém no nosso meio que você se desconectou da comunhão com o Senhor e gostaria? Venha, glória a Deus. Mais uma pessoa. Você pode dar uma salva de palmas. Aleluia. Cada vida vindo é um ha-ha-ha na cara do cão. Ha-ha-ha. Perdeu mais uma vez. Oh, aleluia. Temos mais alguém. Essa é a noite de salvação, querido. Você não pode sair daqui sem desfrutar da alegria da salvação. Oh, aleluia. Glória a Deus. Temos mais alguém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Alguém que você já nasceu de novo, já faz parte já desse convite, não é? Você já tomou essa decisão. E você não é batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. E você vê todos nós falando aqui, você percebe que isso não é a vontade de Deus para a sua vida. Na verdade, queridos, não é uma percepção sua, é a realidade e a verdade da palavra. Amém? Você que quer
receber o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. Existe alguém no nosso meio? Levante a mão. Nós vamos orar e você vai ser batizado nessa noite. Tem alguém? Levante a mão bem alto para eu poder ver. Me ajude aí quem está do lado. Opa, glória a Deus, venha ser cheio do Espírito Santo. Mais alguém? Mais alguém? Esse é o seu momento. A Bíblia diz: vamos nos encher do Espírito Santo. Temos conselheiros aqui que vão instruir você na palavra sobre a vontade de Deus para a sua vida, que é te encher do Espírito Santo. Mais alguém? Aleluia. Alguém aqui entrou com dor? Tem algum diagnóstico de impossibilidade? Algum diagnóstico no seu corpo físico? Se essa pessoa é você, fique de pé onde você está. Ninguém? Todo mundo curado? Ok, temos alguém ali. Amém, outra pessoa ali, ok? Glória a Deus, temos ali mais pessoas. Amém, aleluia, glória a Deus. Venham para frente. Você que se levantou porque quer receber oração para cura no seu corpo físico, pode vir, por favor, venha. Nós sabemos da vontade de Deus, que é a nossa cura divina, a nossa saúde divina, amém? Aleluia. E você que está sentado, você vai me ajudar. Como? Rindo. Ha, ha, ha. Você que veio na frente, você vai rir dessa enfermidade que está te trazendo dor, desconforto. Ha, 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 ha. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Fiquem prontos, depois que eu orar, a gente canta alguma coisa e eu devolvo a palavra aqui para alguém que eu não sei quem é, quem vai pegar a palavra, não importa. Amém? Levante a sua mão para o alto, por favor. Você pode estender a sua mão para cá? Obrigado, Pai. Curada, do alto da cabeça, as plantas dos pés. Cura. Cura, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Curada. Curada. Em nome de Jesus. Curada em nome de Jesus. Curado em nome de Jesus. Curada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cura. Cura em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Curado, restaurado em nome de Jesus. Todos vocês vão voltar para o lugar fazendo ha, 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 ha. 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 Amém? Ha, 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 ha. Mas é loucura, Sheila. Ha, ha, ha. E você que está sentado, diga ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Pode ficar de pé.